Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, é sempre um prazer estarmos juntos fazendo a leitura da Bíblia. Hoje será Êxodo, capítulo 22, são 31 versículos e eu quero chamar a sua atenção para nós fazermos uma leitura especial. Eu sempre gosto de lembrar que nesse momento aqui, dessa leitura, Israel está no deserto. E é importante lembrar que Israel passou 40 anos no deserto. Então você pare para pensar. Deus deu regulamentos para eles viverem, porque teria que ter um código, de ética, de conduta, até porque era uma nação, a nação de Israel. Embora eles estivessem no deserto, mas era o povo hebreu, a nação de Deus vivendo no deserto, andando com Moisés. Agora vamos ver então o que aconteceu a partir do capítulo 22. Os primeiros 15 versículos vai falar sobre a lei da propriedade. Claro que naquele momento ali, a única propriedade que eles possuíam era o lugar que eles estavam pisando. Mas essa lei, quando eles entrassem na terra prometida, eles já teriam uma lei. E eles deveriam cumprir essa lei quando entrassem na terra prometida e cada um tivesse a sua porção de terra. Essa lei vigoraria naquele território. Se alguém furtar o boi ou a ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Então, se alguém roubar um boi, ele tem que pagar 4 bois. 5 bois. E se furtar a ovelha, tem que pagar 4. Olha que interessante, né? Veja, alguém já pensou? Se você furtar uma caneta, você vai ter que devolver 3 canetas. Se você furtar R$10, você vai ter que devolver 30. Tá aí uma ideia para os nossos legisladores pensar, segundo a Bíblia. Versículo 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Meu amigo, está aqui, a Bíblia dizendo aqui, se o ladrão for achado roubando e foi ferido, quem o feriu não será culpado do seu sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do seu sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, se o furto for achado vivo, se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Não roubei não, mas é essa cordeira aí. E esse animalzinho aí é o meu. Então você tem que pagar o dobro agora. Qual outra que você vai dar em lugar? Você vai ter que pagar dobrado. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-la para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Em romper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo, totalmente pagará o prejuízo. Mato Grosso tem muita queimada, Já pensou? Colocar essa lei aqui. Quem botou o fogo foi fulano, então você vai ter que pagar. Vai ter que indenizar aqui. Já pensou se pega? Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se for achado, pagará o dobro o ladrão. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante do juiz.
a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Deixou na sua casa, sumiu. Alguém furtou, cadê o ladrão? Ah, não encontrou o ladrão, tá. Então você vai a juízo para saber se você não facilitou a coisa, se não teve participação sua no sumiço do bem do outro. Parece bastante, né? O direito civil. Por isso, eu sou jurista. E quando eu vejo aqui, eu me alegro porque a lei está saindo da Bíblia. Né? Tudo foi tirado da lei de Moisés. Né? Eles falam lá do Código de Hammurabi, etc. Mas é a Bíblia aqui, está aqui, Bíblia Sagrada. Quem deu a lei foi Deus. Tá? E ponto, não se fala mais nisso. Teve as suas adaptações, mas é Deus que deu a lei. Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre todas as coisas perdidas, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante o juízo. Aquele a quem condenarem, o juiz pagará em dobro o seu próximo. Aqui é a coisa fraudulenta, né? Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, este morrer, e for dilacerado ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a mão nos bens do próximo, e o dono aceitará e o outro não restituirá. Porque, olha, foi dilacerado, não foi culpa nossa, eu sei, eu juro perante o Senhor que não tive culpa. Então, haveria todo esse juramento da parte da pessoa que ficou guardando o animal. Tá? Mas, se de fato lhe tivesse sido furtado, pagá-lo-á o seu dono. Você não cuidou, você não tomou conta da coisa que ficou para você guardar. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará ao dilacerado. E se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente pagará. Muito bem, vamos lá, continuando aqui. Aqui tem muita coisa boa, hein? Que a gente vai vendo, entendendo. Se o seu dono estava presente, não pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Eu aluguei seu carro para você ir comigo lá em Rondonópolis, mas aí o seu carro deu problema na estrada. Ah, você estava junto, o problema não é culpa minha, entendeu? Agora, se eu peguei seu carro para ir para Rondonópolis e o carro estragou na minha mão, ou para qualquer outra cidade, aí eu teria a responsabilidade sobre o pagamento do bem. Vamos ver agora a lei acerca da imoralidade, porque também, naquele tempo, Deus colocou a lei sobre a imoralidade. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a dotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-la, pagará ele um dinheiro conforme o dote da virgem. O pai fala, não vou deixar minha filha casar com você, não. Aí ele vai ter que pagar alguma coisa para o pai, pelo que ele causou na vida da moça. Algumas coisas aqui eu vi acontecer na África do Sul, quando eu estive lá, algumas coisas assim acontecem lá, que a gente olha e fala, gente, mas nunca vi isso acontecer, mas já vi acontecer coisas parecidas. Se seu pai inteiramente recusar dá-la, pagará em dinheiro conforme o dote da virgem. A feiticeira não deixará viver. Aqui tinha, né? Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. Você fala, deitar com animal, pastor? Irmão, tem, existe isso, misericórdia, mas tem. No caso aqui, deitar não é deitar para o animalzinho, seu pet dormir com você, não, tá? Se deitar com o animal aqui é outra coisa, tá? Você já entendeu o que está dizendo o texto, tá bom? Tem gente que acha que, mas deitar... Não, deitar aqui é outra coisa, entendeu? O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Não se podia, ou como não se pode, né, oferecer sacrifício a nenhum outro, a não ser somente o Senhor, nosso Deus.
O estrangeiro não afligirá, não oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Está dizendo, olha, cuide do estrangeiro, porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito, então não é justo vocês oprimir o estrangeiro. Nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Então Deus está dizendo, ó, se você se afligir a viúva e a viúva me clamar, eu vou ouvir o clamor da viúva. E aí a coisa vai ficar séria para você. Então não aflija as viúvas, disse o Senhor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então respeitem as viúvas, diz o Senhor. Se emprestares dinheiro ao meu povo, tá? Ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário. Não lhe imporeis usura. Usurário, que seria aquela pessoa que cobra com usúria, cobra a mais, aproveita da ocasião. Aí está dizendo, não faça isso, tá? Se você emprestar para alguém, faça a coisa justa. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lo restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele em que se deitará. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Você pegou lá com ele, devolva antes que ele me clame, e se ele me clamar, você vai pagar. A Deus não amaldiçoarás, tá? E o príncipe dentre o seu povo não maldirás, né? Não amaldiçoou o príncipe também não. O príncipe aqui é autoridade, né? Alguém que está autoridade sobre você, não amaldiçoa não. Hoje as pessoas vivem amaldiçoando o governo, etc. Lendo a Bíblia a gente vê que não pode. Deus pediu para não fazer, então nós também não vamos fazer. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Falando aqui de primícias, né? A propósito, você dá as primícias para Deus? As primícias é o primeiro daquilo que vem nas tuas mãos como lucro, que você prosperou, cresceu. Importante você ter essa aliança com Deus. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a tua mãe, e ao 8º dia mos darás. Ser-me-eis homens santos. Tá? Portanto, não comereis carne despedaçada no campo. Aos cães lançareis. Eu lembro que quando eu era criança, lá na roça, meus pais não deixavam comer animal que foi dilacerado, não. Se, de repente, um cachorro dilacerou uma galinha, meus pais não deixavam comer. O cachorro dilacerou o filhote da porca, meu pai não deixava comer. Talvez eles tinham entendimento da Bíblia. Vem de geração, né? Gente, a Bíblia é boa demais. Você vendo aqui muitas coisas, claro. Tem muitas coisas que hoje já tem leis específicas sobre cada coisa. Mas quando você lê, você olha e fala, nossa, Deus preocupado com os detalhes, para que ninguém fosse prejudicado. Louvado seja o Senhor. Pai, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado que o Senhor sempre teve conosco desde o começo. Eu sei que o Senhor sempre terá, e a graça do Senhor é conosco, a bênção, a misericórdia, o amor, o carinho, a proteção. Muito obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço a Ti. Louvo, exalto, bendigo ao Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação para todos sempre. Obrigado, Senhor, pelo carinho. Eu vejo nesses capítulos aqui das leis, eu vejo o carinho do Senhor, o cuidado do Senhor em proteger, guardar o Teu povo. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos prosseguir. Amanhã, capítulo 23, a testemunha falsa e a injustiça.
o ano do descanso, as 3 festas que eles deveriam celebrar, Deus promete enviar um anjo para ajudar o povo. Vamos ver o que aconteceu? Espero você no próximo devocional, amanhã, lendo a Bíblia com o pastor José Maria. Deus te abençoe e até lá.